Olá galerinha, tudo bem com vocês? Pra tu que não me conhece, eu sou a Bica Vicchioli, esse aqui é o meu canal Empilhando Ideias. No início do vídeo eu já quero falar pra vocês que eu não sei como tá o foco, né? Eu tô tentando me adaptar aqui com a lente. Eu troquei de lente recentemente, então quem me acompanha lá no Instagram já sabe disso. E se não tiver focado, eu peço desculpas e eu vou tentar melhorar no próximo vídeo. Bom, o vídeo de hoje é pra gente falar de um assunto que assim tá bombando na internet nesta semana. Em agosto estourou uma história que na realidade é uma história já de 2019, na verdade assassinato de 2019. Na realidade isso aconteceu o ano passado, porém esse negócio foi se prolongando. Só que aí o Ministério do Estado do Rio de Janeiro resolveu denunciar a pessoa que eles acreditam ser a mandante do crime. Estamos falando de Flor de Lis. Quem não conhece a Flor de Lis, ela ficou aí viralizada em todas as mídias porque ela adotou várias crianças. Ela começou com a adoção de 5 crianças, depois ela passou para 37 e atualmente ela tem 51 filhos adotivos e 4 biológicos. Essas adoções, na realidade, começaram meio que junto com as ações sociais dela. A Flor de Lis veio da comunidade Jacarezinho, então ela nasceu, né, nessa comunidade, cresceu nessa comunidade. E quando ela tinha mais ou menos 15 anos, ela começou as atividades dela remunerada, ela começou trabalhando numa padaria. Aí depois ela se formou professora e ela começou a trabalhar com isso também. Ela teve muito contato com crianças, até mesmo porque ela era professora, né? E toda professora de jardim de infância, e aí até na pré-adolescência tem muito contato com criança. Então ela começou a trabalhar com isso. Como eu falei pra vocês, ela tinha várias causas sociais, então muita gente conhecia ela tanto pelas causas sociais quanto pelas adoções, o que eu considero também uma ação social, uma adoção, porque não é qualquer pessoa que vai tirar alguém de um orfanato ou da rua e tudo mais, porque existem vários fatores envolvidos em tudo isso, não é simplesmente assim que era a criança, vou lá, pego e levo. Então existem vários percursos, né, que a pessoa tem que passar exatamente para ela pegar ali toda a burocracia, né, resolver toda a burocracia para realmente, para ela finalizar a adoção da criança. É muito burocrático, então não é de qualquer jeito que tu pega uma criança. Em função disso, com vários filhos adotivos, eu encaro como uma ação social, porque tu tá ajudando uma pessoa que tu não tem obrigação. Então tu tá ajudando essa pessoa, tá adotando ela, tem um coração enorme pra adoção, entendeu? Porque eu sei que é muito difícil a realidade de quem mora em um orfanato. Teve uma época que minha mãe, ela pegava crianças do orfanato pra passar fins de semana em casa, chama-se Tia do Passeio, que ela fazia. Então eu sei muito bem como que é essa realidade pra eles, e não é uma realidade fácil. Então eu encaro uma pessoa que adota crianças como uma ação maravilhosa. Eu não tô questionando aqui a adoção dela, eu quero que vocês entendam isso. Não é o questionamento da adoção, e sim do ato cometido com o marido dela, que não tem nada a ver com a adoção. Tem algumas outras coisas também que tem a ver com a adoção, que a gente vai falar mais pra frente, mas também não é pelo ato de adotar, tá certo? Bom, passando disso, tinha uma pessoa que foi chegando assim na casa dela, sabe, foi ficando, e aí meio que ela adotou como filho. Bom, essa pessoa inicialmente foi filho dela, né, porque foi ficando e ela adotou. Depois passou a ser namorado de uma das filhas dela, se eu não me engano é da filha biológica. E depois disso, o relacionamento deles não deu certo e ele acabou se relacionando com a Flor de Lis, ou seja, com a mãe. Ele se relacionou com a mãe. Bom, dada toda essa situação, em meados de 1994, a Flor de Lis casou com o Anderson do Carmo. E aí eles começaram a formar uma família, né? Tiveram filhos juntos. E teve uma noite onde a Flor de Lis conta que ela acordou assustada, né? Que tava um barulhão na frente da casa dela.
E quando ela abriu a porta, ela e o marido dela, né, ela já era casada com o Anderson do Carmo, e aí quando eles abriram a porta, tinha 37 crianças na porta dela. Essas crianças estavam ali desesperadas porque tinha passado por uma chacina, né, ocorreu uma chacina lá no abrigo, perto do abrigo que eles viviam, então eles saíram assim desesperados, com muito medo. Com essa chacina, as crianças desesperadas foram parar na porta da Flor de Lis. E ela, vendo o desespero daquelas crianças, ela resolveu abrigar as crianças e partiu para a adoção. Existiu uma época onde alguns oficiais de justiça, policiais e até mesmo políticos perseguiam ela porque eles não achavam que ela tinha adotado as crianças. Eles acharam que ela era uma sequestradora de crianças. Então, e eu tô falando uma sequestradora de criança porque tem gente que sequestra adulto também, né? Que fique claro. Então, ela começou a ser perseguida por essa galera porque eles acharam mesmo que ela era uma sequestradora. Então, até ela provar e tudo mais, foi provado na justiça, né? Que ela realmente era mãe das crianças, que ela abrigava as crianças e que ela tinha feito a adoção, né, na justiça das crianças. Aí ficou provado, eles pararam de perseguir ela. Dado isso, foi seguindo a família dela, ela foi adotando mais crianças, e uma coisa que ficou assim bem esquisita e que o povo comentou na internet, que saíam em muitos sites, fizeram muitos posts relacionados a isso, é que a Flor de Lis, ela teria uma geladeira dentro do quarto dela e uma despensa. Como vocês bem imaginam, 55 filhos não é aquele negócio, né? Tipo, quase ninguém. São 55 pessoas. Então vocês imaginam, é uma galera pra comer. Imagina tu com 55 pessoas correndo atrás. Então é muita gente, entendeu? Se 55 pessoas pular em cima de você, acabou, entendeu? Então é muita gente. E aí a questão é que a galera tava comentando que ela teria essa despensa dentro do quarto dela e essa geladeira, e meio que ela, como que eu vou dizer pra vocês? Ela meio que limitava as comidas. Alguns dos filhos tinham privilégios. Desses filhos, alguns eram adotivos e alguns eram legítimos, né? Eram filhos biológicos. E eram poucos adotivos que tinham, eu não lembro ao certo se eram 4 ou 5 pessoas de adoção que tinham acesso a essas comidas, mas o restante todo não tinha acesso a essas comidas. E o problema começou por quê? A Flor de Lis, inicialmente ela tinha a carreira de professora, depois ela começou na carreira gospel, né? Ela começou a cantar, fez alguns álbuns, ainda, inclusive um dos álbuns mais assim viralizados dela estourou no ano de 2012. Então, ela tinha alguns álbuns que ela gravou lá e tudo mais na carreira gospel. Depois disso, ela entrou para a carreira política. Ela tentou, na verdade, ser vereadora, só que não deu certo, né? Ela teve ali aproximadamente 2.262 votos, só que aí não era o suficiente, então ela não conseguiu passar, né, nessa eliminatória, vamos colocar assim, né? Quando teve essa eleição para vereadora, ela não conseguiu entrar. Aí depois ela venceu a eleição de 2018 para deputada federal, e aí em 2019, né, ela começou a seguir como deputada federal, e é onde ela permanece até hoje, né? Nessa questão toda dela entrar pra deputada federal, né, se tornar deputada federal, o marido dela, ele administrava muitas coisas dentro da família. Uma das coisas era o dinheiro da Flor de Lis, né? Ele administrava a carreira pública dela, ele administrava a carreira política dela. Então, tudo que ela fazia, ele administrava a casa também, além do dinheiro. Inclusive, brigas e desentendimentos que haviam na casa, era ele que tinha o controle. Então, ele meio que começou a controlar tudo. Um desses controles foi a questão da comida, né? Que ele começou a intervir, e a Flor de Lis já não foi gostando dele mudar algumas regras dela, e
começou o negócio, né? Já por causa do dinheiro, aquela coisa toda, e foi onde se deu início a tudo isso. E depois foram vindo outros problemas, né, dentro do relacionamento deles, que ela não tava gostando, enfim, ela não queria mais. Só que, de acordo com ela, ela não podia separar dele porque ia manchar o nome de Deus. Só que ela foi relevando, até que ela começou a combinar com os filhos exatamente a questão do homicídio. Então, alguns filhos tiveram envolvimento nessa questão toda, e foi uma questão bem conturbada, porque inicialmente ela alegou que tinha sido um assalto. Não foi a primeira vez que tentaram dar fim à vida do Anderson. A filha da Flor de Lis, ela já tentava envenenar ele em algumas ocasiões, e aí não dando certo, eles partiram para esse tal assalto. Um dos filhos comprou a arma e o outro foi quem baleou o padrasto, no caso, né? Depois de alguns dias que foi levantada a história, que aí tinham feito já a denúncia, né? O Ministério do Rio de Janeiro tinha feito a denúncia. Prenderam algumas pessoas. Uma dessas pessoas era o filho, né, que na verdade ocasionou tudo, né, que matou o padrasto e tudo mais. E depois disso, da prisão, saiu uma outra notícia do qual estava falando que ela também tinha caso com um dos filhos. Então, um dos filhos tinha um relacionamento amoroso com a mãe. Não era só, no caso, o Anderson. E aí, quando a mulher do cara ficou sabendo de toda essa questão, foi quando começou a meio que quebrar a relação, né? E aí eles acabaram não tendo mais uma relação afetiva, amorosa. Bom, o Anderson, ele foi assassinado em 16 de junho de 2019. Segundo a polícia, foi por volta das 4 horas da manhã. E também em vários lugares apareceu na mídia, né, que inclusive foi uma apuração exatamente que veio das autoridades, que eles estariam em um outro local naquela noite. Não se sabe ao certo o que é verídico e o que não é. Eu estou falando aqui pra vocês o que eu li na internet, tá? O que muito se falou, mas não tem provas ainda disso que eu vou citar agora. Bom, eles acreditam que naquela noite a Flor de Lis e o Anderson estiveram numa casa de swing. Isso foi dito por uma testemunha, só que ela não apresentou provas. Então, como não tem provas contundentes de que realmente eles estavam lá, não se sabe se realmente eles frequentavam de fato essa casa de swing. Está sendo feito um levantamento, obviamente, eles estão juntando todas as informações para ver o que é verídico e o que não é. Então, essa questão da casa de swing foi levantada e está sendo averiguada. O que a testemunha falou é que por diversas vezes ela viu, na verdade, a Flor de Lis e o Anderson nessa casa de swing, e era uma casa de swing que tecnicamente parecia que também a filha frequentava. Como eu disse pra vocês, nada foi provado neste quesito, mas é o que a galera tá comentando e o que foi levantado também pelos oficiais, que poderia, de acordo com a testemunha, poderia ser uma hipótese. E aí depois eles foram para casa, né? Eles estavam indo embora e nesse percurso eles passaram por um determinado bairro onde aconteceu o fato deles serem abordados e tudo mais, e no tal assalto ele infelizmente, né, veio a óbito. E foi uma questão assim muito conturbada, porque ela chorava muito, a Flor de Lis, ela chorava muito, falava que queria ver o marido, porque foi pro hospital, né? Vocês sabem, né, o percurso que tudo isso toma quando uma pessoa é baleada e tudo mais. Então ela queria ver o marido dela, e aí ela ficou sabendo que ele não tava mais com vida, e ainda assim ela ficava implorando pra ver ele. E aí no enterro dele, no velório e afins, ela chorou muito, ficou muito abalada. Então a galera começou até a comentar, fazendo referência com a Suzane Richthofen, não sei se é esse o sobrenome, mas enfim.
Eu vou deixar aí na tela pra vocês. E aí eles começaram a fazer uma referência com ela, porque pra quem conhece, muita gente conhece a história da Suzane, então ela, tipo, tirou a vida dos pais, né? Também meio que nesse formato. Tinha pessoas trabalhando com ela, então ela pediu para que pessoas fizessem isso em nome dela, digamos assim. Então começaram a comparar, né, as duas histórias, porque as duas foram frias, choraram ali no velório, no enterro, num choro meio desesperado, se desesperaram de fato, né, com a morte de pessoas da família, no caso da Flor de Lis do marido, e aí ficou aquela ideia, nossa, chorou um monte lá no rolê, né, e aí como que pode uma pessoa ser tão fria a ponto dela mandar matar alguém e aí ela fica chorando lá como se nada tivesse acontecido, como se aquela morte fosse uma surpresa de fato para ela. E o que muito se pergunta, após a denúncia do Ministério do Estado do Rio de Janeiro, algumas pessoas foram presas, ok, foram. Entre elas os filhos lá que, enfim, ela enfiou os filhos num bolo lá e ela prometeu algumas regalias para eles. Então um filho ela prometeu uma viagem para os Estados Unidos, aí no outro ela prometeu que se a pessoa fosse presa ela ia ter algumas regalias dentro da cadeia, enfim, ela fez as promessas dela lá para cada filho que tinha um envolvimento com assassinato. Só que a questão mais crítica de tudo é que a Flor de Lis não foi presa. E é onde tá toda aquela questão. Por quê? Por que a Flor de Lis não foi presa? Porque todo mundo foi preso ali, até inclusive uma neta dela foi presa, porque a Flor de Lis teve uma época onde ela estava sendo investigada por sonegação, na verdade, essa questão, né, de roubo do dinheiro e tudo mais, lá em Brasília. E quem estava sendo investigado? A Flor de Lis e uma neta dela. E inclusive essa neta foi presa lá em Brasília. Então a questão é o porquê que só a Flor de Lis está solta. Já é um questionamento muito crítico. Porque, tipo assim, se é qualquer pessoa... Vou falar exatamente a realidade. Se é qualquer pessoa pobre que está envolvida nisso, nem interessa se ela realmente foi a mandante, se ela foi culpada, se já fizeram todo o levantamento e realmente, de acordo com aquele levantamento, provaram que ela tava com a culpa e tudo mais. Às vezes eles não esperam nem a prova e já manda prender a pessoa. Aí no caso dela, tá na rua. Entende a diferença? Porque no caso ela não foi presa. Aí eles falaram que ela tinha uma imunidade parlamentar e coisa e tal. O que eu acho que é balela, né? É simplesmente uma forma de falar, não vamos prender aquela pessoa porque é um político. É simplesmente isso. Então é uma situação hiper complicada. Outra situação dentro disso que eu achei uó. Ela é contra o aborto, ela já falou isso em diversos lugares e ela diz ser contra o aborto exatamente porque é um assassinato. Ela acredita ser um assassinato à criança, né? A questão do aborto. Só que aí é aquele negócio. Tu é contra o aborto porque ele é um assassinato, mas tu manda matar alguém? Tipo, não faz sentido, sabe? Ser contra uma coisa que tu manda um outro fazer em seu nome. Sabe umas coisas doidas? É uma coisa assim fora de lógica, eu não consigo compreender o ser humano. Sabe, esses tipos de pessoas que fazem maldade, mas meio que na lei de Deus, entendeu? Fica aí rezando para um lado, para o outro, fica aí falando da lei de Deus, muitos são pastores, muitos são padres, enfim, vocês sabem aí, no independente da religião, né, porque a gente tem um caso espírita, que foi uma maldade, vocês sabem que eu tô falando do abuso, né? Então é uma questão que um espírita foi acusado de abuso. Aí teve o padre lá com uma mansão que, Jesus, que mansão era aquela? Então ele tava com certeza, nem precisa falar nada, né? Ele tava simplesmente, ó, na mão lisa no dinheiro dos outros e construiu toda aquela mansão com o dinheiro dos fiéis, digamos assim. Aí tem caso de pastor também que tá nesse rolê, tem caso de padre também que abusa dos outros, enfim,
Não interessa a religião, não interessa. A questão é que essa galera fica falando no nome de Deus, enfiando o nome de Deus no meio das coisas para cometer os erros que elas cometem. E não são erros tipo, sei lá, coloquei o pé para alguém tropeçar. São coisas muito críticas. E são coisas que ferem alguém, sabe? Nesse caso é pra lá de ferimento, né? Porque o cara morreu. Então deixou já de ser um ferimento. O cara já não tá nem aqui pra contar a história. E, tipo, ele, coitado, ainda morreu achando realmente que era um assassinato. Então é uma coisa muito complicada. A pessoa usar o nome de Deus pra ela fazer as maldades que ela quer fazer e ficar ali por elas, entendeu? Ah, vou fazer e cada um com o seu, não indo pra cadeia é o que importa. Porque é o que tá acontecendo. Ela não foi presa até agora. Então é uma situação muito complicada, onde ela é mandante de um crime e ela simplesmente não vai presa porque ela é uma deputada federal? Porque ninguém tá entendendo por que essa mulher não tá na cadeia. Porque esse negócio de imunidade parlamentar não colou. Então ninguém tá entendendo o porquê ela ainda está na cadeia. Então eu também não sei, com certeza tu que tá assistindo também não sabe. Então é uma situação complicada. Esse foi o caso, né, que tomou conta aí da mídia essa semana. Não é um caso de 2020, o caso aconteceu em 2019, senhor. O caso aconteceu em 2019, mas tornou-se uma proporção absurda porque o Ministério do Rio de Janeiro resolveu denunciar a Flor de Lis. Então tudo que aconteceu ano passado, essa semana explodiu na internet, explodiu nas mídias sociais, exatamente porque foi bem um escândalo, né? Uma pessoa religiosa tá envolvida em tudo isso, ainda ter chorado no enterro, ter matado o cara, foi uma coisa assim muito gritante. Esse foi o caso de hoje, pra tu que não conhecia, né? Ficou conhecendo, pra quem já conhecia, talvez às vezes não sabia de algum detalhe, eu espero que tenha sido importante pra tu também. Vou deixar aqui embaixo todas as minhas redes sociais pra tu que manter um contato mais direto comigo. Se tu gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no gostei, me ajuda pra caramba na divulgação do meu trabalho, me deixa muito feliz. Aquele mega beijo e até o próximo vídeo. Bye, bye!